Oi, gente, bem-vindo a mais um programa Papo de Negócios e Franquias. Hoje nós estamos aqui com o Leonardo Lamartine, o fundador do Grupo Bonaparte, um dos pioneiros aí do sistema de franquia lá no Nordeste. E vai ser muito legal porque a gente está contando a história do franchise no Brasil com esse programa. E o Leonardo é um desses caras que começaram pequenos lá atrás e hoje tem um grupo muito grande com diversas marcas que ele desenvolveu e está ajudando a desenvolver. Obrigado por você ter vindo aí ao nosso programa, Leonardo. Eu que agradeço, Paulo. Que legal, cara. E eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história. Você é um cara jovem ainda. Só na aparência. Então conta um pouquinho da sua história, quando você era pequenininho, lá no Recife. Lá no Recife. Na verdade tem uma trajetória interessante, que a maioria das marcas são ligadas à alimentação. E lá na minha casa todos são engenheiro civil. Fui obrigado a fazer engenharia civil. Eu sou engenheiro também, então você é engenheiro civil? Eu sou engenheiro civil. Não me formei em engenharia civil. Paguei até cálculo 4, quando eu vi que não era a minha praia calcular o volume do ovo, né? E aí resolvi estudar finanças na Inglaterra. Uau. E aí fui para a Inglaterra. Meus pais na época não tinham tantas condições de me mandar para a Inglaterra. Eu precisava fazer o certificado de Cambridge para entrar na universidade. E trabalhei em restaurante, de todas as funções que você possa imaginar. Ai, que legal, Desde cara. comin, garçom, ajudante de cozinha, barman. Lá em Londres? Lá numa cidade do sul da Inglaterra. Foi em Cambridge? Foi em Canterbury, embaixo. Em Canterbury. Lá para escalar lá para a Universidade de Kent. Sim. E foi uma experiência maravilhosa. Eu não imaginava que ia trabalhar com isso depois, no futuro, né? Voltei para o Brasil para trabalhar com reestruturação de empresa em falência. Um trabalho bem estressante. Aliás, né? é um ótimo aprendizado. Isso. E fui morar em Brasília para fazer uma grande falência de uma das maiores empresas que faliu aqui no Brasil. E depois, em 98, foi quando, aliás, 96, foi quando eu comecei a ter a ideia, junto com uma sócia do Bonaparte. E naquela época o mercado... Nossa, não tinha nada a ver. Você estava no mercado financeiro... Isso, mas doido para voltar para Recife, né? Para minha terra. Então isso foi que me levou ao retorno. Né? E aí foi nessa pegada de querer voltar ao Recife que eu me juntei com a sócia para montar o Bonaparte. E foi interessante que na época o mercado de praça de alimentação era um mercado de conveniência. As pessoas estavam fazendo sanduíche. Isso, é pouca coisa, poucas opções. Opções de gastronomia interessante. Então as praças eram de fato de conveniência. Então você ia com a tua esposa numa praça de alimentação e escolhia ali o melhorzinho para se alimentar, porque tinha que se alimentar ali. Hoje não, hoje o mercado mudou, concorrência acirradíssima no Brasil todo. Né? E a praça de alimentação virou destino, né? Ou seja, as pessoas vão como âncora para almoçar e depois comprar alguma coisa no shopping. Antigamente era o inverso, as pessoas iam para o shopping comprar algo e se estivesse, dava fome, tinha que se alimentar ali mesmo. E o Bonaparte entrou no mercado de Recife com uma forma um pouco disruptiva, tanto na qualidade, que era uma qualidade de restaurante à la carte no balcão de fast food, entregando o prato a 5 minutos. Isso chamou muita atenção. Na época não tinha tanta concorrência como tem hoje, a gente fazia fila de 90 pessoas no Bonaparte. E o engraçado é que você olhava a praça de alimentação toda vazia e o Bonaparte com fila. Todo onde a gente abria era fila, todas. Mas isso é uma coisa que a gente notou que realmente você tem razão. No começo o pessoal começou achando que a ideia era o fast food. E o brasileiro, ele realmente gosta de um prato de comida, principalmente no almoço. Isso. Ou na janta, né? E isso realmente não tinha. Não tinha. Exatamente, você tem razão. Isso, não tinha. E foi nessa pegada que a gente começou a operar em Recife. Chamou muita atenção, não só do mercado de shopping center, outros shoppings já convidando. Isso foi em que ano? Isso foi em 98. A gente inaugurou em março de 98. Você abriu aonde lá primeiro? No Shopping Recife,
que na época era o maior shopping da América Latina. Depois ele perdeu para o Parque Dom Pedro e aí... Mas você eles escolheu começaram bem, o shopping consolidado. Isso, que era do Você Grupo escolheu AK na bem. época. É. E foi interessante que chamou muita atenção e as pessoas já perguntavam se aquilo era uma franquia. Aqui é uma franquia, de onde é? De São Paulo? A gente perguntou, era de Buenos Aires. E eu não tinha o menor contato com franquia, não sabia nem o que era franquia na época. E foi quando começou, de fato, uma demanda alta por franquia. Foi quando eu vim para São Paulo e procurei a BF, né, algum consultor que me ajudasse, até que eu bati na porta do João Batista e o João falou, não, olha, tem um consultor lá em Recife que mora lá, que fundou a BF aqui, que é o Hamilton, conversa com ele lá, ele está lá localmente, Lógico. ele pode te ajudar. Né? E aí foi assim que a gente começou a engatear no mercado de franquias. Mas era um mercado totalmente virgem para entrar na época. E, como eu te falei, existia uma pressão de shopping, uma pressão de pessoas. Como é que foi a evolução do Bonaparte em termos de crescimento de 98 até hoje? A gente cresceu... Você está com quantos unidades? A gente está com do Bonaparte, quase 100 operações. E sempre operações de praça de alimentação? Não, a gente também tem aeroportos e tem, no caso do Bonaparte, basicamente praça de alimentação e aeroporto. Bom, é basicamente... Isso. E agora sempre com cuidado, sabe, Paulo, nossos franqueados, o mais novo tem 14 anos com a gente. Então, a gente teve sempre o cuidado de escolher o parceiro certo. As nossas unidades são de faturamento alto. E... O cara que se dedica, que esteja presente. Isso. Qual que é o investimento para montar um Bonaparte? Bonaparte na faixa de 550 mil, mais ou menos. É um é investimento alto. Por causa mais dos equipamentos. Isso, né? os equipamentos, a estrutura. A cozinha é uma cozinha complexa, completa. E por isso que a gente ligou o radar, né, de 4 anos para cá, para se transformar num centro integrado de gestão. Pegamos essas startups, sempre com um radar em cima de marcas ou formatos de negócio inovadores, que tivessem um payback rápido, investimento baixo, que é o que o mercado de franquias estão pedindo hoje. Né? Você, no fundo, foi um dos pioneiros no que o americano chama do fast casual, né? Isso. Que é a alimentação feita mais fresca, com mais qualidade, preparada, né, num ponto de venda, com rapidez. Isso. Sem vir tudo congelado, empacotado, exatamente, que é a ideia do fast food mais antiga que está ficando um pouco para trás. Né? Isso, e é exatamente nessa pegada, o mercado americano usa muito uma expressão chamada stomach share, que é você fidelizar o cliente pelo estômago. A gente tem muito isso no nosso DNA do grupo. Sim. Então o cliente nosso, ele volta numa das nossas casas, porque comer um prato, por exemplo, a gente tem um prato muito forte que é o frango Kiev, um dos campeões de venda. E é muito comum você ligar agora a alguém no Nordeste e falar assim, qual o prato te lembra o Bonaparte? Eu falo, frango Kiev, eu sou apaixonado. Então, realmente deve ser um prato quase que exclusivo seu, hein? Isso, já obviamente, já houve tentativa de copia e tudo. Mas eu não conheço muito, não. Não, mas a gente sempre teve esse DNA em todas as marcas que a gente coloca no mercado. Sei. O cuidado de não ser apenas mais um negócio de gastronomia, mas sim algo que você volte pela gastronomia, não só pela conveniência ou pela qualidade. Sei. E você cresceu, nunca quis montar loja de rua, não vê essa opção? Ou é mais fácil, conveniente, seguro você realmente montar em shopping? A loja de shopping, Paulo, ela é mais conveniente no sentido de você planejar e ter aquele resultado, que você sabe exatamente o fluxo que vai ter. Quem opera como a gente então, é o que eu falei, há 20 anos em shopping, risco menor. O risco se torna menor, mas também a margem se torna menor hoje em dia, porque o custo de ocupação tem aumentado bastante. Alto. E quando a gente ligou esse radar de você não consegue repassar no preço. Isso, de 4 anos para cá, a gente ficou muito ligado em operações de rua, mais até do que em shopping. Então essas marcas que a gente está lançando no mercado, como Cowork, Alles Blau, o outro a gente está muito mais focando rua do que shopping. Entendi. O próprio Capilé,
que é uma marca low price, assim, é o Bonaparte com a mesma qualidade, só que metade do ticket médio quase. A gente está fazendo ela para loja de rua, para shoppings, às vezes de poder aquisitivo baixo, lojas do interior abaixo de 100 mil habitantes. São esses novos formatos que têm surgido no mercado de franquias para se adaptar aos novos tempos dos investidores. Antes de entrar nas outras marcas, eu queria explorar só um pouquinho mais o Bonaparte, já que ele é o primogênito e no fundo foi o que te trouxe até aqui hoje, né? O franqueado consegue um retorno em quanto tempo com esse investimento aí de 550 mil? De 24 a 36 meses. A gente já teve payback com 18, um caso excepcional, como também teve com 38, 40. Lógico. Mas o que a gente vende é de 24 a 36 meses. Qual que é o seu ticket médio lá? Lá em Recife, gerando aí um ticket médio de R$37 por aí. É bom o ticket médio. É um médio. ticket médio bom. Hoje o seu food cost é de quanto? O CMV? O CMV com embalagem 34%. 34%. Isso. Já foi menor, não foi? Não, a gente na realidade adaptou Aliás, a operação para deixar ele nos maior. 34, né? Porque quando você vai adaptando e fazendo centralização Que abaixo logística, disso é difícil, né? Mas o co-op, por exemplo, a gente consegue abaixo desse ticket médio. Aquilo que eu te falei, a gente está com o radar ligado para formatos inovadores com margem maior. É isso que a gente está buscando. Nós vamos falar disso. Isso. Mas eu queria entender só mais uma coisa. No fundo, você abriu um leque e aí hoje você tem uma concorrência grande, porque todo mundo não, mas um monte de marca entrou com pratos, entendeu? Com refeição completa, né? Até marcas que operavam na área de sanduíche também entraram. Exatamente. Hoje, como é que você está vendo esse mercado dentro da praça de alimentação? Guerra total. Guerra total, né? Não só isso. O mercado ele tem mudado na praça de alimentação, até por operações de gastronomia que os shoppings estão abrindo em áreas que chamadas áreas gourmet. Então, sim. Isso tem também sofrido à frente com o mercado de praça de alimentação uma concorrência muito grande e às vezes desleal. Porque uma operação de restaurante à la carte no piso térreo de um shopping, por exemplo, às vezes consegue colocar um prato para dividir para dois, que fica o mesmo ticket médio da praça de alimentação. Então o cliente muitas vezes opta por ir para um à la carte e não ir na praça de alimentação. O mercado está briga de cachorro grande. Ali na praça de alimentação, o que eu tenho sentido é que realmente o que vai mandar ali nessa guerra é a qualidade. Isso. Eu acho que tem que haver um diferencial. Tem que ter um diferencial. Para segurar a fidelização do cliente. A gente nota que quem está abaixo da qualidade é o primeiro a cair fora. Isso. Porque realmente isso. Está uma guerra, uma disputa bastante grande, né? Para você operar em praça de alimentação, você tem que ser profissional, né? Não adianta um player que não tem experiência chegar lá de peito aberto para negociar com o shopping, colocar um negócio novo na praça de alimentação. Como é que você faz para manter a qualidade? Eu imagino, sem restaurante desse. Você tem um operador logístico, você mesmo... A gente tem um misto de operação logística e alguns franqueados que a gente confia e que ele faz a própria operação dele. Ele faz toda a produção no próprio restaurante. Que isso nos trouxe uma vantagem muito grande durante muito tempo. Pelo frescor do alimento, pela qualidade, isso fez um diferencial durante muito tempo. Só que toda franqueadora, ela chega um momento que existe um limitador para isso, né? Então a gente precisa entrar na distribuição logística e hoje a gente tem a capacidade de atender o Brasil todo através da distribuição logística. Legal. Que no nosso caso sai do Ceará para o Brasil. Com o centro de distribuição aqui em São Paulo também. Qual que é a sua projeção do Bonaparte para os próximos anos? O Bonaparte, pelo fato de ser um investimento alto, ela das marcas que a gente tem é a projeção mais baixa de escalar. De crescimento. Porque todas as marcas que estão acima do investimento de 380, 400 mil, elas se estagnaram durante 4 anos para cá. Financiamento, né? Até tem, né? Para a franquia o mercado até né? tem. Mas é porque as pessoas que estão investindo estão diferentes do que era o mercado de franquias há 8 anos atrás, há 5 anos atrás, você sabe bem disso.
As pessoas estão fazendo aí 6 meses de análise, conta, payback e muita gente esperando aí a economia retomar para poder investir. Exatamente. Então hoje o momento... Acabou a compra de impulso. O momento do ticket médio aí que a gente já está trabalhando entre 20 mil até 250 mil, é o ticket médio com maior possibilidade de crescimento, né? Eu falo lá no grupo que a gente está colocando os cavalinhos na corrida, né? E apostando nesse mercado de franquia, mas eu tenho certeza que os cavalinhos que são de 20 mil a 250 vão correr mais. Aproveitando para falar nesses cavalinhos, como é que foi a ordem de entrada nesses novos negócios, no Capilé, no Coonwalk? Vamos falar primeiro desses e no Amazon Ball. E o Donatário, né? O Donatário é o do camarão, né? Exatamente, exatamente. O Donatário foi a nossa segunda marca. Foi a segunda? Isso, é uma marca até mais antiga do que a do Bonaparte, é uma marca que existe há 30 anos no mercado lá. E a gente começou também uma forma de gestão, também com um contrato longo, e aí a gente terminou comprando a marca e operando. É uma marca hoje nossa, propriedade nossa. Você tem quantas unidades? A Donatário hoje ela está com 31 operações, mais ou menos. E por que ela não cresceu mais? Onde é que está a dificuldade? É o camarão? O camarão ele é um commodity. O preço do camarão. O camarão é um commodity que oscila muito, mas lá no Nordeste o Donatário ele é líder de mercado e venda. Onde a gente está na praça de alimentação, a concorrência não consegue. A gente vê lá nos Estados Unidos, os caras trazem camarão da Tailândia, um camarão maravilhoso, grande e vende a preço de hot dog. Exatamente. Quer dizer, pô, não é possível. Uma Como carga é que ele não tributária consegue mais justa, fazer né? isso aqui no Brasil? Uma carga tributária mais justa, né? Do que a nossa. Ou a nossa logística é ruim mesmo? Não, eu acho que a carga tributária. A carga tributária do Brasil é muito protecionista, né? Do produtor nacional. Então, isso acontece com o camarão também. Então, a carga tributária faz com que o camarão de fora chegue a preço exorbitante aqui. É por isso que você sabe que um concorrente seu tentou entrar lá nos Estados Unidos, o Shrimp House, e não foi bem, porque o cara importava o camarão daqui e para competir com o camarão de lá é muito melhor e mais barato, né? Exatamente. Aí não aguentou. Exatamente, e retomou para aqui no Brasil. Né? E qual a sua perspectiva aí para o Donatário? Veja, o Donatário ela tem um investimento alto também, como é o Bonaparte. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Então ela fica naquele passo. stand-by, esperando aí o investidor analisar 6 meses, 8 meses, para poder fechar negócio. Né? Então a gente está realmente apostando muito nos investimentos mais baixos. Esses são os que a gente vai colocar aí na pista para Depois do Donatário, qual que veio? É o Capilé? Capilé. O Capilé veio já com a necessidade da recessão. Capilé é um termo bem nordestino, popular. Né? Isso, Capilé quer dizer dinheiro. Quer dizer dinheiro lá no dinheiro, Nordeste? Dinheiro em espécie, dinheiro picado. Qual foi a ideia aqui? Fazer nem você falou, um Bonaparte mais barato, ticket médio? Na realidade, veio da ideia do fundador do Capilé, que é o Everaldo, de operar em lugares com baixa renda, subúrbio, shoppings com um poder aquisitivo mais baixo. Qual que é o ticket médio do Capilé? O Capilé ele tem pratos que começam a partir de R$14,90, pagando todos os impostos. É combate É bem agressivo, com uma qualidade muito boa. Agora, a gente não trabalha com proteínas caras. Não trabalha como Bonaparte, por exemplo, filé mignon, com bacalhau, com camarão. São pratos que começam com espetinho, com pratos de linguiça calabresa. Tá certo. Mas que tem se dado muito bem nesses mercados, não só nesses mercados, mas onde tem o Capilé em empresariais, ele cabe muito bem, porque hoje o executivo ele quer gastar todo dia, quer gastar pouco. Essa recessão econômica que o Brasil trouxe, ela mudou o perfil do consumo, porque a alimentação é frequência. É você conseguir a maior frequência possível daquele cliente nas suas casas. Então, se eu quero que ele coma 7 dias da semana na minha casa, tem que ser o Capilé. Porque no resto ele não vai aguentar o bolso e ele vai começar a pensar.
Então é nessa linha que o Capilé entrou, com o ticket médio mais baixo, nessa também pujança de novos shoppings abrindo em cidades do interior, está acontecendo muito no Nordeste, e o Capilé é a marca para entrar nesse tipo de shopping. O investimento dele é mais ou menos o mesmo? Não, é bem mais baixo. O investimento dele é na faixa de 320 mil reais. Já cai bastante. Já cai bastante. Então ele aumenta o leque. Aí você consegue ter retorno. Exatamente. E você está com quantos Capilé? Capilé é uma marca nova, ela tem 1 ano e meio. Ela está hoje com 11 comercializadas e 8 já em operação. Nessa vocês são sócio ou só Não, só administrador? operador. Isso. É a gente faz toda a parte de operação de franquia, de expansão, parte de cardápio, O fundador ele entra já com um percentual fixo que ele vai ganhar em cima desse trabalho de expansão e trabalhando também dentro da reunião de conselho, do tete-a-tete com o franqueado também. Muitas vezes quando a gente recebe algum investidor em franquia que quer fazer um investimento mais robusto, sempre o fundador está presente, porque também não adianta o candidato à franquia, ele quer o sangue nos olhos, ele quer olhar para o fundador. E é nisso assim, é dessa forma que a gente opera. Aliás, vamos falar um pouquinho dessa sua ideia de incubadora, aproveitando o seu know-how que você tem na área de alimentação e expansão de rede. Normalmente, como é que você faz, até para quem quiser ter uma marca boa, ter um conceito bom, se juntar aí debaixo do guarda-chuva, como é que funciona esse projeto? A ideia primeiro dizer que o radar que a gente ligou para essas novas marcas, ela precisa passar por algumas premissas, que seja algo inovador, que não seja mais um no mercado, né? Sim. 2, que tenha um payback curto, não pode ser muito longo. 3, que o investimento se encaixa aí, mesmo que seja em vários formatos, mas que comece na micro franquia até 80, 90 mil reais, mesmo que ele tenha outros formatos que entrem aí até 250, 300 mil reais. Esse é o radar ligado. Precisa ter um bom perfil dos fundadores, que também não adianta se lançar uma marca nessa e os fundadores não estarem comprometidos com o nosso DNA, que a gente imagina para o mercado de franquia, né? A gente entende que o franqueado, além de ter o perfil, ele precisa também ter a remuneração adequada dele de lucratividade. Por isso a gente fala logo para o candidato, para o fundador daquela marca, que ele não vá com muita sede ao pote, porque a seleção daquele franqueado tem que ser muito boa, no sentido de ser um bom perfil, mas também que ele tem que ganhar no negócio. Existem projetos que às vezes não pensam assim, e se a gente perceber que o fundador tem essa mentalidade, a gente já Qual o papel já de não vocês entra. E qual que é o papel do fundador? Do franqueador, do fundador da marca? O nosso papel é fazer todo o background da franquia para ele. Tá. Tudo, jurídico, expansão, formatação, COF, contrato, todas as negociações que a gente tem com o grupo já embarcam para ele, por exemplo, taxa de cartão de crédito, financeiro, shopping, financeiro, as plataformas com Bradesco, Santander. Negocia os pontos. Isso. Já entra toda essa plataforma, já embarca direto, o que economiza com ele pelo menos 10 anos aí de chão que ele teria que buscar para E na operação? Para atingir. Né? E na operação também. Na gestão, na logística, supervisão, tudo. Homologação de fornecedor, isso, tudo. Equipamento, tudo. Projeto. Bom, tudo. Você faz tudo. Tudo, exatamente. O que faz E o fundador, ele tem direito a um percentual e ele trabalha numa espécie de conselho. Aconselhando. Alguns fundadores, eles são muito atuantes. É o caso da Alex Blau com o Davi, o caso do Tiago no Cowork. Eles fazem questão de ir além do que a gente falou. Ó, você precisa ficar em casa, mas não, eu quero ir para o front. Isso é muito bom, porque a gente sabe que vai otimizar a expansão e vai ser mais rápido, né? Mas a ideia é essa, de a gente dar todo o nosso background, toda a nossa experiência de 22 anos no franchising, como um centro integrado de gestão para aquela marca que está sendo administrada pelo grupo. E aí como é que vocês ganham e como é que ganha lá o fundador? O fundador ele tem um percentual e a gente tem outro percentual. Do negócio ou do lucro?
da receita, tanto de taxa de franquia como do royalties. Da receita. Da receita, direta, é um percentual direto. E você administra as despesas também? Tudo. Aí todas as despesas são nossas. E se der prejuízo, você assume? Se der prejuízo, eu assumo. Legal. A ideia é essa. Aí, gente, quem tiver com negócios bons... E pode ser negócio que está iniciando... Se for muito bom, sim. Como é o caso do Cowork. Tá. Que era uma startup e a gente acreditou e está dando super certo. Então você está aberto aí. Sim. A qualquer conversa. Eu acho que é mais uma opção, porque no fundo, o Leonardo, a gente fez um levantamento aí do setor de franquia, nos últimos, pegamos 12 anos, para ver as franquias novas, o que aconteciam com elas, os franqueadores novos. E não sei se você conhece essa estatística, mas é impressionante a dificuldade que um franqueador novo tem para poder sobreviver no mercado. Ele entra todo animado, mas nós, nesse levantamento que a gente fez, e eu repito sempre, porque mostra a realidade do mercado maduro, que nem o nosso, 76% dos franqueadores novos não passam de 20 unidades. Isso. O que acontece? Ou ele para ou ele volta para trás. Exatamente. Entendeu? Não tem jeito. Ele não consegue passar daquilo ali. Exatamente. É o chamado voo de galinha, que a maioria dá mesmo, porque é muito difícil hoje você vencer essas barreiras. E para passar de 60 unidades, só 10% passa. Isso. Quer dizer, isso a gente fez comprovado, um levantamento estatístico no mercado. Então, a sua solução é uma das soluções que pode ajudar o cara a vencer essas barreiras. Exatamente. Porque sozinho... Quem entra no mercado sem experiência, às vezes entra de forma iludida, né? De que é fácil, vai vender franquia. O cara só recebe royalties do faturamento bruto. Vai crescer logo. Ele faz aquela conta lá, a rede fatura X, 6% da Y. Isso é pura enganação, né? A gente sabe que um break-even de uma franqueadora não é menos de 20 unidades. Exatamente. E ali o cara vai ralar, vai ter prejuízo, até lá. vai ter que colocar dinheiro. Quem já passou essa barreira sabe o que eu estou dizendo. Eu mesmo já cheguei a um ponto de dizer assim, eu desisto, não quero mais ir para frente. É difícil. Mas é isso que a gente está encurtando. Imagina nós começarmos no Nordeste, que é um mercado com a renda per capita menor do que o Sudeste, inovando, que nós somos a primeira franqueadora da área de alimentação sediada no Nordeste do Brasil. Né? Já é uma ousadia, vamos dizer assim. Legal, né? Porque realmente saiu fora do eixo Rio-São Paulo, que é dominador, né? Exatamente. E aí, então, só isso já trouxe uma bagagem de aprendizado muito grande para a gente. Então, todas as barreiras e problemas. A gente sabe, por exemplo, que contrato de franquia com o franqueado tem muito da parte fática, que não adianta você colocar para um advogado fazer que aquelas questões fáticas específicas daquele setor de alimentação ou daquele tipo de operação tem que ser mudado. Então, se o cara for lá, o cara vai entregar o contrato de franquia para ele, mas ele vai apanhar ali 10, 15 anos para fazer. Aquele contrato não era o que eu queria para o meu negócio. Então, ele já chega com um contrato aí pelo menos 90% assertivo, né? E como é que foi com esse Cowork e com a Amazon Ball? Isso. No fundo, são negócios novos. Isso. Esses são dentro desse perfil que você está falando novo. Isso. Essas são duas startups que, dá o exemplo da Cowork, me chamou bastante atenção, porque quando eu vi a operação, o Tiago, que é o principal fundador da Cowork, ele já veio de diversas outras operações, é um chefe de cozinha, que montou diversas outras operações que não deram certo, e ele foi apanhando no mercado até passar 2 anos embarcado no navio, operando cozinha de navio, e voltou para o Recife, e eu assisti uma palestra dele, coincidentemente eu fui palestrante na palestra anterior, ele foi na seguinte. Quando eu assisti ele falando dessa nova operação e vi o sangue nos olhos dele, eu falei, isso aí eu quero.
Chamei ele para uma conversa e expliquei a ele o que era. Ele, acho que 20 dias depois a gente estava assinando o contrato. Ele entendeu, ele disse, eu não quero apanhar de novo, como eu apanhei, tentando colocar formato. O que ele tem de tão especial? Agora até eu estou curioso. O que ele tem de especial é que um formato que ele é jovial, ele atende muito bem o mercado de entrega a domicílio, ou seja, a culinária asiática é o segundo mercado depois de pizza, né, para entrega a domicílio. Quando ele embarcou dentro do Centro Integrado de Gestão, foi interessante que já veio um formato de uma loja com 14,30 metros quadrados, 14,30 metros quadrados, que eu falei, Tiago, isso aí não vai dar certo. Já tinha duas franqueadas que são irmãs, e eu falei, chama a franqueada que eu vou dar notícia a ele que nós não vamos avançar com essa franquia. Isso no início, bem no início. E aí o Tiago falou, não, elas querem, eu acredito, vamos colocar para frente. Aí eu chamei elas para uma conversa, isso aí é arriscado, não tem espaço para operar, como é que vai operar uma cozinha com tudo? 14 metros. Numa galeria, num bairro assim que não tem muito fluxo, tudo, e elas abriram, estão super satisfeitas. Já compraram uma outra lojinha lá na galeria que elas operam e está sendo um benchmark para outras operações lá do co-work. Foi quando eu vi esse negócio é diferente, porque ela opera em poucos metros quadrados, pouco espaço, tem o break-even baixo, isso foi muito importante. Ele também não elitizou muito em usar produtos como salmão, como sushi, não, é culinária asiática, meio tailandês, meio chinês, mas com um payback rápido, com uma operação de loja de 80 metros quadrados com investimento de 160 mil. Então, eu acredito muito Essa de 14 metros, então, o investimento Pois é. É muito baixo. Isso. Começa a franqueada não investiu 100 e poucos mil nessa operação. E está operando super bem no delivery, como está operando localmente. Então, ela soma a venda de balcão com a venda de delivery. Realmente, essa parte do wok, do bowl, do tailandês, essa pegada é muito forte lá nos Estados Unidos, na Europa, espaços pequenos, realmente você tem razão. E isso aí é a diferença da comida chinesa e da japonesa. Isso, exatamente. Que demandam um espaço maior, um trabalho maior, um custo maior também, né? Isso, e a pegada gastronômica também, como aquilo que eu te falei. A gente fez uma operação com a pegada gastronômica com o estômago cheio, ou seja, voltar... Onde é que estão essas unidades aqui? Hoje todas, a gente está em Recife e Maceió, por enquanto. Mas já estamos vendendo para o mercado de São Paulo, já tem pedido para a Bahia, já começando a... Não tem nada disso aqui, não, cara. Não tem. E o Amazon Ball, para a gente finalizar essa primeira parte? O Amazon Ball, ela está na linha do açaí, só que também de uma forma diferenciada, porque ela não é só açaí, ela tem uma pegada gastronômica de culinária saudável. Mas aí você não concorda com essa turma toda do açaí que está arrebentando aí? Não, porque não é propriamente dito aquele açaí que não é para competir com açaí concept. Não. Não é um business de açaí. Não. É de comida saudável. É de comida saudável. Com açaí. Isso. Diferente daquele açaí que você compra e mistura lá com granola. Mas com comida saudável não é um negócio que na teoria é maravilhoso, mas na prática o nego sai para comer bem. Existe uma pesquisa na culinária saudável. A gente está vendo que ninguém está aguentando comida saudável. Eu tive na universidade, na Robson College, que é a Universidade de Atlanta, só falando sobre o mercado saudável do Brasil. E tem uma pesquisa muito interessante que fala que 93% do brasileiro em pesquisa, ele quer comer saudável. Ele quer comer saudável. Mas quando você sai inverte, para comer churrasco. Quando você inverte a pesquisa, pergunta, você realmente come saudável? Cai para 13%. Então, assim, não é ainda o momento da culinária saudável ainda no Brasil. Mas você está apostando no futuro? Estou apostando no futuro, a ideia é essa. Tá legal. Gente, como o Leonardo ele tem diversos negócios e é uma oportunidade única aí da gente explorá-lo aqui em São Paulo, a gente dividiu esse programa em duas partes, então agora nós vamos dar um break aqui e aí vocês vão assistir a gente no próximo programa continuação. Um grande abraço.